É indignante. Chamei a polícia porque o filho do meu vizinho de 8 anos está vendendo ilegalmente limonadas em frente à sua casa. Quando a polícia chegou, em vez de prendê-lo, compraram uma e até lhe deram gorjeta. Quando meu marido Hugo e eu decidimos investir no residencial Eu Olimpo, não estávamos apenas comprando uma propriedade com metragem generosa e acabamento impecável. Estávamos pagando um valor altíssimo pelo direito indiscutível de viver cercados por pessoas que compartilham do mesmo nível de sofisticação e compostura. Quem possui berço e verdadeiro senso de distinção compreende que a exclusividade não é um capricho, mas uma barreira necessária contra a decadência estética do mundo exterior. Sempre prezei pela manutenção rigorosa das fachadas, pelo silêncio aristocrático nas alamedas e pelo respeito irrestrito às convenções que sustentam o valor do nosso patrimônio. Para mim, a harmonia visual de um condomínio de alto padrão é um reflexo direto da integridade moral de seus moradores. Durante anos, a nossa rua foi o retrato perfeito da ordem e da sobriedade que se espera de um endereço de prestígio. Nossos vizinhos eram discretos, mantinham suas propriedades impecáveis e sabiam exatamente como se portar em público sem perturbar a tranquilidade alheia. Havia um pacto tácito de elegância que tornava cada caminhada pelas calçadas arborizadas uma experiência agradável e refinada. Nós investimos milhões para garantir que nossos momentos de descanso fossem blindados contra qualquer tipo de perturbação vulgar. Tudo corria dentro da mais perfeita normalidade até que a casa ao lado foi vendida para novos proprietários que claramente não compreendiam o peso daquele endereço. A chegada de Natália e sua família quebrou imediatamente esse equilíbrio sutil e indispensável. Desde a mudança ficou evidente que eles não possuíam o menor refinamento social para ocupar uma residência daquele porte. Eram frequentes os barulhos desnecessários no jardim frontal, conversas em tom excessivamente alto e um hábito detestável de circular com trajes casuais de gosto duvidoso. Para piorar, pareciam ignorar solenemente que em um ambiente de alto padrão a discrição é a primeira regra de convivência. Tentei manter a polidez inicial, mas era doloroso constatar que certas pessoas simplesmente compram um imóvel sem ter a menor capacidade de adquirir a postura correspondente. O ápice dessa falta de noção aconteceu em uma tarde de sábado ensolarada, quando o filho dela de 8 anos, o pequeno Gonzalo, resolveu transformar nossa alameda em uma feira livre. O menino arrastou 2 caixotes de madeira reaproveitada para a calçada nobre e improvisou uma bancada absolutamente deplorável. Para completar o show de horrores, pendurou um pedaço de papelão ondulado rasgado, onde escreveu com giz de cera colorido que estava vendendo copos de limonada. Aquilo não era apenas uma travessura infantil sem supervisão, era uma agressão direta e escancarada à valorização imobiliária de todas as mansões daquela rua. Fiquei observando da janela da minha sala de estar e senti um calafrio ao imaginar o que qualquer visitante pensaria ao entrar no nosso condomínio e se deparar com comércio ambulante na calçada. Permitir que uma cena mambembe dessa se instale diante de fachadas neoclássicas de milhões de reais é abrir um precedente perigosíssimo para a favelização do espaço. O valor venal de uma propriedade depende intrinsecamente da imagem que sua vizinhança projeta para o mercado. Se normalizarmos caixotes de madeira e placas de papelão na porta de casa, em poucos meses o nosso condomínio perderá todo o prestígio que custou décadas para ser construído. Alguém precisava agir antes que o desrespeito virasse rotina. Decidi que a postura correta e civilizada seria conversar diretamente com a mãe da criança para orientá-la sobre a gravidade da situação. Caminhei até a propriedade vizinha com a elegância de sempre, disposta a oferecer um conselho construtivo sobre criação e etiqueta. Encontrei Natália podando plantas no jardim da frente, rindo da algazarra que o filho fazia na calçada. Respirei fundo, mantive o tom calmo e superior que a situação exigia e expliquei que aquele tipo de conduta não era compatível com o residencial Eu Olimpo. Deixei claro que a exposição do menino à mendicância disfarçada de brincadeira era humilhante para a própria família. Sugeri pontualmente que se o objetivo dela era ensinar noções de economia ao menino, deveria matriculá-lo em cursos formativos de finanças para herdeiros ou em oficinas de etiqueta corporativa. Expliquei que pessoas da nossa classe preparam seus sucessores para grandes gestões patrimoniais, e não para agir como camelôs de beira de estrada disputando trocados com suco caseiro. Enfatizei que a calçada era uma extensão visual de todas as nossas casas e que a presença daqueles caixotes desvalorizava o metro quadrado da alameda inteira. Fiz questão de ser didática para que ela entendesse que meu alerta era um favor à preservação do padrão da vizinhança. Para minha total indignação, Natália não demonstrou a menor vergonha ou consciência da grosseria que estava patrocinando.
Ela soltou uma risada debochada, cruzou os braços e me disse que eu precisava relaxar e parar de me preocupar com bobagens. Afirmou com a maior naturalidade do mundo que Gonzalo estava apenas se divertindo nas férias escolares e aprendendo a ter iniciativa própria. Disse ainda que a rua pertencia a todos e que um simples suco de limão não machucava ninguém. A insolência daquela mulher me deixou perplexa, pois percebi que dialogar com quem não tem berço é um esforço completamente inútil. Diante de tamanha negligência e do total desprezo pelas regras mais elementares de convívio de luxo, decidi exercer meu dever cívico de proteger a ordem pública. Voltei para minha residência decidida a não permitir que a anarquia se instalasse na porta da minha casa por pura fraqueza da vizinha. Peguei meu telefone, desquei para o 190 e solicitei uma viatura com a firmeza de quem conhece a legislação urbana. Registrei uma denúncia formal por ocupação irregular de via pública, obstrução de calçada e comércio clandestino de alimentos sem qualquer fiscalização sanitária. Eu tinha certeza de que as autoridades saberiam restaurar a hierarquia violada. Subi imediatamente para a sacada do meu quarto principal, munida de uma taça de espumante, para assistir de camarote à remoção daquela estrutura vergonhosa. O barulho do motor da viatura entrando na alameda soou como música para os meus ouvidos, trazendo a promessa de alívio e correção estética. Esperei ansiosamente pelo momento em que os agentes desceriam do veículo para intimar os responsáveis e confiscar os caixotes de feira. O residencial Eu Olimpo finalmente veria que a lei existe para proteger quem tem classe e sabe respeitar os limites da propriedade privada. A viatura estacionou suavemente ao lado da árvore onde a barraca clandestina estava montada. O policial Andrés desceu da porta do motorista com seu uniforme impecável e caminhou em direção àquela aberração de papelão. Eu já esperava que ele pegasse a prancheta de notificações para lavrar o auto de infração e exigir a retirada imediata daquela sujeira. No entanto, o que se desenrolou diante dos meus olhos foi uma das cenas mais ultrajantes e vergonhosas que já presenciei em toda a minha vida. Em vez de cumprir o protocolo rígido e desmantelar a operação ilegal, o policial Andrés abriu um sorriso paternal absolutamente descabido. Ele se inclinou sobre a bancada improvisada, apoiou as mãos nos caixotes imundos e começou a conversar com Gonzalo como se fossem velhos conhecidos. O menino serviu um copo daquele líquido amarelo e duvidoso, sem qualquer tipo de luva ou proteção higiênica, e entregou diretamente ao agente. O policial bebeu tudo na maior tranquilidade, rindo das gracinhas da criança enquanto Natália assistia a tudo da varanda com um ar triunfante. Para selar o absurdo de forma definitiva, o policial Andrés puxou a carteira do bolso, tirou uma nota de R$ 20 e entregou nas mãos do garoto. Ele ainda deu um tapinha encorajador no ombro do menino, recusou o troco e disse em voz alta que a limonada estava excelente, deixando o restante como gorjeta. Fiquei completamente paralisada na minha sacada, segurando minha taça com as mãos trêmulas de puro ódio e descrença. O agente de segurança pública, pago pelos meus impostos para garantir a ordem, estava financiando a degradação urbana do meu próprio condomínio. É simplesmente intolerável constatar que as instituições deste país estão contaminadas por um sentimentalismo barato que premia a informalidade e pune quem exige excelência. Fui ignorada pela minha vizinha e traída pela própria polícia. Tudo para aplaudir um moleque vendendo suco de procedência duvidosa na calçada de um condomínio milionário. O que era para ser uma lição exemplar de urbanidade transformou-se em um circo populista patrocinado pela autoridade local. Se a mediocridade continuar sendo romantizada dessa forma, o nosso patrimônio será reduzido a pó diante da nossa própria conivência. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: a mulher realmente acha que uma criança de 8 anos com uma placa de papelão vai causar uma crise imobiliária no condomínio de luxo dela. Deve ser muito cansativo viver em pânico achando que 3 limões espremidos vão derrubar o valor da sua mansão em 50%. Resposta da OP. Quem não entende absolutamente nada sobre valor agregado, mais-valia e estética urbanística deveria se abster de opinar sobre condomínios fechados. A decadência de qualquer patrimônio nobre não começa com uma demolição, mas sim com a tolerância aos pequenos detalhes vulgares que ninguém tem coragem de podar no início. Usuário Anônimo 2 diz: você chamou 190 para um menino de 8 anos na calçada da própria casa? Estava esperando o quê? Que o policial descesse com o camburão aberto, algemasse a criança e levasse a jarra de suco para a perícia criminal por porte ilegal de açúcar? Resposta da OP. A legislação municipal que rege o uso do solo, o comércio e os alvarás sanitários não estabelece idade mínima para o cumprimento da lei.
Essa complacência cega com a desordem sob o pretexto de fofura infantil é o motivo exato pelo qual este país continua afundado no atraso cultural e na falta de disciplina. Atualização 1. Já se passaram 7 dias desde a última atualização e a baixeza das pessoas que residem ao meu redor atingiu níveis verdadeiramente repugnantes. O episódio envolvendo o policial Andrés não serviu para despertar a consciência da vizinhança sobre a desordem, mas sim para desencadear uma onda covarde de deboche contra a minha pessoa. Em vez de agradecerem por haver alguém disposto a defender o padrão estético do condomínio, os moradores começaram a enviar piadas indiretas no grupo oficial de mensagens do residencial Eu Olimpo. Chegaram ao cúmulo de criar figurinhas sarcásticas com copos de suco e caixotes de madeira, ironizando minha legítima preocupação com as normas de zoneamento urbano. Fui covardemente rotulada como a megera da Alameda simplesmente por zelar pela lei e pela valorização do espaço comum. Passei a semana inteira observando olhares de desdém sempre que precisei cruzar a portaria ou recolher a correspondência na entrada da minha casa. As pessoas parecem ter um prazer mórbido em nivelar tudo por baixo, preferindo bajular uma conduta suburbana a admitir que erraram ao ignorar o regulamento interno. No entanto, quem me conhece sabe perfeitamente que não me curvo diante da pressão de maiorias desqualificadas. Eu tinha a razão técnica do meu lado e decidi usar as ferramentas institucionais cabíveis. Contratei uma assessoria para redigir uma representação administrativa impecável, repleta de citações aos artigos do Regimento Interno sobre intervenções visuais e ocupação não autorizada. Entreguei o documento pessoalmente na Secretaria da Administração do condomínio, exigindo providências enérgicas contra a barraca de Gonzalo e uma advertência formal à sua família. Deixei registrado que a inércia da diretoria configuraria prevaricação e conivência com o comércio clandestino. O síndico, visivelmente constrangido com a robustez dos meus argumentos jurídicos, garantiu que enviaria uma equipe técnica para fiscalizar rigorosamente a nossa Alameda. Pensei que a justiça finalmente prevaleceria e que a autoridade administrativa restabeleceria a ordem na nossa rua de uma vez por todas. Na manhã de quarta-feira, avistei os fiscais do condomínio descendo pela calçada com pranchetas, trenas a laser e câmeras fotográficas. Subi novamente para o segundo andar para acompanhar a vistoria, convicta de que veria a estrutura de caixote ser desmontada e lacrada. No entanto, o que se sucedeu foi uma manobra suja, premeditada e articulada para me atingir diretamente no meu próprio patrimônio, em vez de se concentrarem na vergonhosa barraca de madeira que continuava montada na calçada de Natália. Os fiscais simplesmente passaram direto por ela sem fazer uma única anotação. Eles pararam exatamente em frente à entrada lateral da minha propriedade e começaram a apontar para a nossa pérgola de mármore travertino. Trata-se de uma obra de arte arquitetônica que mandei construir no meu jardim de inverno no mês passado, utilizando pedras nobres importadas diretamente da Itália. Os técnicos posicionaram as trenas, tiraram fotos minuciosas e começaram a cochichar entre si com uma animosidade evidente. Aquele comportamento persecutório me deixou em alerta imediato, fazendo com que eu descesse para interpelar a equipe no jardim. Quando abri o portão lateral, o fiscal-chefe me entregou uma notificação preliminar com um tom de frieza burocrática absolutamente ultrajante. Ele alegou que a minha pérgola de mármore ultrapassava o gabarito de altura lateral permitido em exatos 30 centímetros. Além disso, afirmou com base em registros obsoletos que a referida estrutura não constava na planta arquitetônica original aprovada na fundação do condomínio há anos. Fiquei estarrecida com a audácia daqueles funcionários mal pagos que tentavam colocar um monumento de mármore clássico no mesmo patamar de uma infração comum. Argumentei que uma obra daquela magnitude agregava valor inestimável à imagem de toda a vizinhança, funcionando como um elemento de puro refinamento estético. Expliquei que 30 centímetros de elevação eram irrelevantes diante da nobreza dos materiais e da assinatura do arquiteto responsável. De nada adiantou recorrer à razão diante da burocracia cega de homens que claramente não sabem distinguir sofisticação de desordem. O golpe definitivo veio no final daquela mesma tarde, quando o mensageiro motorizado entregou a notificação final assinada pelo conselho diretor. O condomínio me aplicou uma multa estratosférica por alteração irregular de fachada e descumprimento do Código de Obras. Para piorar o cenário de pesadelo, o documento estipulava um prazo improrrogável de 15 dias para a demolição completa da minha pérgola de travertino. Fui tratada como uma infratora vulgar dentro da propriedade que paguei para ter e decorar com a máxima exclusividade.
Enquanto eu segurava aquele papel infame na sala, com o coração acelerado de tanta indignação, olhei casualmente pela janela de vidro duplo. Do outro lado da rua, Natália estava parada na calçada, cercada por 3 vizinhas que riam abertamente enquanto seguravam copos de limonada servidos por Gonzalo. Era óbvio que a fiscalização havia sido uma emboscada encomendada para proteger o circo daquela mulher e punir a única moradora que teve a coragem de exigir decência. A humilhação de ver aquelas pessoas celebrando a destruição do meu investimento foi quase insuportável. Quando meu marido Hugo chegou do trabalho e encontrou a notificação sobre o aparador de Jacarandá, o ambiente da nossa casa desmoronou. Ele perdeu completamente a compostura e começou a esbravejar sobre os custos que a demolição e a multa acarretariam para as nossas finanças mensais. Hugo me acusou de ter atraído a fiscalização para a nossa porta por causa de uma picuinha sem sentido contra uma criança. Tentei fazê-lo enxergar que estávamos sendo vítimas de um conluio de invejosos, mas ele se recusou a entender a importância de defender nossa posição de liderança. É revoltante perceber como a fraqueza de caráter impede certos homens de sustentarem uma batalha de princípios até o fim. Hugo preferiu reclamar do prejuízo financeiro imprevisto a apoiar minha cruzada contra a vulgarização do lugar onde moramos. Ele não compreende que aceitar ordens de demolição enquanto caixotes de feira permanecem impunes na calçada é assinar um atestado de submissão à mediocridade. Fui traída pela administração do condomínio e incompreendida dentro do meu próprio casamento. Sei perfeitamente que essa perseguição contra a minha pérgola de mármore não passa de uma tentativa orquestrada pela ralé para nivelar os padrões por baixo. Eles não suportam ver alguém que possui bom gosto autêntico e recursos para transformar sua casa em um palacete de verdade. Querem que todos vivam na mesma mediocridade estética que Natália e seu filho representam com aquela barraca nojenta. Mas não pensem que vou me dar por vencida tão facilmente. Quem tem pedigree não se curva diante de armações baratas de vizinhos invejosos. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: a mulher foi até a administração denunciar uma barraquinha de madeira de um menino de 8 anos e acabou recebendo uma ordem para demolir a própria varanda ilegal com uma multa pesadíssima nas costas. Se isso não for o exemplo mais perfeito de justiça poética, eu sinceramente não sei mais o que é. Resposta da OP. Apenas pessoas desprovidas de qualquer senso estético conseguem comparar uma estrutura monumental em mármore travertino importado com lixo de caixote reaproveitado. A pérgola trazia valorização arquitetônica internacional para a rua, enquanto os fiscais do condomínio provaram ser analfabetos visuais comprados pelo ressentimento alheio. Usuário anônimo 2 diz: parabéns pela estratégia brilhante, Julieta. Sua cruzada histórica para tirar uma jarra de suco da calçada vizinha rendeu uma marretada na sua própria obra de luxo e um prejuízo que vai custar os olhos da cara do seu marido. Valeu muito a pena ser a defensora da moral imobiliária. Resposta da OP. Aquela fiscalização foi uma armação descarada e manipulada por vizinhos invejosos que não suportam conviver com quem possui um padrão financeiro e cultural superior. Já estou acionando meus advogados particulares e vou processar o corpo diretor inteiro por essa perseguição direcionada e covarde. Atualização 2. Já se passaram 30 dias desde a última atualização e os acontecimentos recentes apenas comprovaram o quanto a nossa sociedade está corrompida pela falta de escrúpulos. Após o episódio vexatório da pérgola, percebi que precisava restaurar urgentemente a imagem e a soberania da nossa família dentro do residencial Eu Olimpo. Não podia permitir que o deboche daquela vizinhança sem classe permanecesse como a última palavra sobre a nossa reputação. Decidi que a melhor resposta àquela onda de grosseria seria uma demonstração avassaladora de elegância, bom gosto e riqueza tradicional. Idealizei e organizei uma recepção exclusiva para realizar uma degustação de chás orgânicos raros, importados diretamente dos melhores produtores da Ásia e da Europa. Preparei meu jardim frontal para receber a nata dos moradores mais tradicionais e influentes daquele empreendimento. Contratei uma equipe de garçons uniformizados com libré clássica. Aluguei jogos completos de porcelana inglesa autêntica e providenciei arranjos florais exuberantes com orquídeas nobres. Enviei convites impressos em papel importado de alta gramatura, com caligrafia personalizada e brasão em relevo, garantindo que ninguém pudesse ignorar o prestígio do evento. Era a oportunidade perfeita para ofuscar em definitivo aquele circo de beira de calçada e restabelecer as verdadeiras hierarquias sociais que sustentam a vida civilizada. Eu queria que os vizinhos vissem o abismo intransponível que separa uma casa aristocrática de uma residência vulgar como a de Natália.
Passei semanas supervisionando cada detalhe da montagem, investindo quantias substanciais para que tudo estivesse no mais absoluto padrão de perfeição. Minha intenção era mostrar que a verdadeira classe não se intimida com multas administrativas ou provocações de pessoas inferiores. O dia da recepção chegou com um céu límpido, a grama perfeitamente aparada e a equipe de serviço posicionada com precisão milimétrica ao redor das mesas de prata. Sentei-me na varanda trajada com um vestido de alta costura, aguardando a chegada dos primeiros convidados que deveriam cruzar nossos portões às 17 horas em ponto. O relógio avançou, os minutos se transformaram em horas e o silêncio que se instalou na minha propriedade foi se tornando ensurdecedor e aterrorizante. Nenhuma das famílias tradicionais que confirmei na lista deu o ar da graça. Praticamente todos os convidados declinaram o convite em cima da hora com desculpas esfarrapadas ou simplesmente ignoraram a convocação sem qualquer justificativa. O pior de tudo foi ver, através dos vãos do meu portão de ferro forjado, várias dessas mesmas pessoas caminhando casualmente pela calçada, vestindo bermudas e rindo abertamente. Elas passavam pela frente da minha mansão deserta e seguiam em direção à casa de Natália, tratando o evento que organizei com um desprezo calculado e orquestrado. Minha recepção milionária estava completamente vazia, com os garçons imóveis servindo apenas o vento. No entanto, o verdadeiro pesadelo e a humilhação mais profunda daquela tarde ainda estavam por acontecer nos fundos da área de serviço. Quando a van da empresa terceirizada que contratei para fornecer as bebidas artesanais finas terminou de descarregar as caixas térmicas, fui pessoalmente conferir o lote. Ao pegar uma das garrafas de vidro fosco para inspecionar a temperatura, meus olhos quase saltaram das órbitas ao ler o rótulo frontal. Havia uma marca gráfica sofisticada com tipografia moderna e o registro formal de uma empresa de bebidas gourmet estampando o nome de Gonzalo. Descobri naquele instante que Natália havia formalizado a receita de limonada do filho, registrado a marca em tempo recorde e fechado uma parceria de distribuição com o fornecedor mais caro da cidade. A empresa que eu havia contratado a peso de ouro para abastecer minha festa exclusiva havia comprado o lote da família vizinha como produto de destaque da estação. Eu estava literalmente pagando uma pequena fortuna para servir, dentro da minha própria residência, a bebida produzida pelas mesmas pessoas que destruíram a paz e o padrão da minha rua. O choque foi tão violento que deixei a garrafa escorregar e se despedaçar no piso de granito. Aquilo ultrapassou todos os limites toleráveis da sanidade e da honra. Eu não podia mais agir com passividade diante de uma afronta dessa magnitude. Enquanto os garçons recolhiam as bandejas intactas e a comida intacta começava a ser descartada, tomei uma decisão drástica e definitiva. Entrei em contato com um dos escritórios de advocacia mais renomados e caros do país, especializado em disputas patrimoniais complexas e direito corporativo. Eu precisava de um exército jurídico implacável para aniquilar aquela estrutura antes que ela tomasse proporções ainda maiores. Sem consultar Hugo, pois sabia que sua covardia financeira tentaria me frear novamente, autorizei a abertura imediata de múltiplos processos cíveis contra Natália. Instruí os advogados a entrarem com ações pesadas por perturbação reiterada do sossego, concorrência desleal em área residencial estrita e fraude fiscal por uso de trabalho infantil disfarçado. Para garantir a tramitação em regime de urgência e a contratação de perícias especializadas, transferi uma entrada vultosa diretamente da nossa conta conjunta de investimentos. Queimei uma fração considerável das nossas reservas financeiras sem hesitar um único segundo. A preservação da hierarquia social e o resgate do meu prestígio dentro daquele condomínio não possuem preço que possa ser medido em planilhas. Eu não estava disposta a ver meu nome virar motivo de chacota para favorecer o enriquecimento oportunista de uma família sem qualquer tradição. Se Hugo era frouxo demais para defender o legado e a dignidade do nosso sobrenome, eu assumiria as rédeas da batalha sozinha até as últimas consequências. Princípios de nobreza exigem sacrifícios extremos, e eu estava decidida a varrer aquela informalidade da nossa convivência. Passei a noite inteira revisando minutas processuais, alimentada pela certeza absoluta de que os juízes reconheceriam o absurdo de permitir que um condomínio de luxo virasse incubadora de negócios populares. Minha mente não descansou enquanto cada detalhe da petição inicial não estivesse carregado de termos punitivos severos. Natália achava que podia lucrar em cima da minha humilhação, mas logo veria que o poder do verdadeiro capital sabe como destruir pretensões descabidas. Eu iria até as últimas instâncias para fazê-los pagar por cada minuto de vergonha que me fizeram passar.
Deitada na minha cama king size, encarando o teto trabalhado em gesso, jurei para mim mesma que não haveria recuo nem acordo amigável. A vitória jurídica seria a minha coroação definitiva e o cala-boca que aquela vizinhança medíocre merecia receber. Hugo que continuasse dormindo o sono dos acomodados, pois quando as notificações judiciais chegassem à casa ao lado, ele entenderia quem realmente comandava a ordem naquela casa. Eu estava pronta para a guerra total, convicta de que a distinção de classe sempre prevalece contra qualquer arranjo comercial de subúrbio. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: a mulher gastou uma fortuna para dar uma festa de chá da realeza que ficou completamente às moscas. E ainda descobriu que comprou a limonada do garoto de 8 anos achando que era produto fino importado. O menino montou uma empresa lucrativa de verdade enquanto ela só coleciona louça suja e vergonha na cara. Resposta da OP: aquele menino não montou absolutamente nada. É apenas um fantoche usado pela mãe em uma jogada de marketing barata e sensacionalista para arrancar dinheiro de tolos. Colocar uma garrafa bonita e cobrar caro não transforma um suco comum em produto de tradição. Para quem tem paladar refinado, aquilo continua sendo lixo gourmetizado sem qualquer pedigree. Usuário anônimo 2 diz: você realmente torrou o dinheiro da conta de investimentos do casal sem falar com o seu marido para entrar com processos sem pé nem cabeça contra os vizinhos? Amiga, quando ele descobrir o rombo financeiro que você causou por pura birra, o seu casamento vai pelos ares antes mesmo do primeiro juiz ler essa palhaçada. Resposta da OP: o Hugo é um homem acomodado que não tem a menor visão sobre o valor inegociável da honra e do patrimônio moral da nossa família. Dinheiro existe para ser utilizado na manutenção do nosso status e na destruição de ameaças vulgares. Quando eu vencer todas as ações e recuperar nossa supremacia, ele me agradecerá de joelhos por ter tido a coragem que lhe falta. Atualização 3. Já se passaram 4 meses desde a última atualização e a minha vida foi completamente arruinada por uma sucessão de traições, covardia e injustiças institucionais. O castelo jurídico que montei com tanto cuidado e custo financeiro começou a desmoronar de forma humilhante nas mãos de magistrados que claramente não entendem a gravidade da desordem social. Todas as minhas representações preliminares junto aos órgãos fazendários e sanitários foram sumariamente indeferidas e arquivadas. Os auditores tiveram a pachorra de emitir laudos afirmando que a atividade do pequeno Gonzalo era de caráter estritamente educativo e recreativo, totalmente amparada pela legislação de incentivo comunitário. A desgraça, no entanto, não parou na rejeição das minhas justas demandas contra a ilegalidade vizinha. Natália, munida de um cinismo incalculável e apoiada por uma comissão formada pela quase totalidade dos moradores da nossa Alameda, articulou um contra-ataque devastador. Eles contrataram uma banca jurídica de peso e ingressaram com uma ação coletiva pesadíssima contra mim no Tribunal de Justiça. Fui formalmente processada por assédio moral continuado, perseguição sistemática a menor de idade e conduta antissocial reiterada dentro do ambiente condominial. Em questão de semanas, passei da posição de defensora da ordem para o banco dos réus, cercada por dezenas de depoimentos maldosos assinados por vizinhos que eu costumava cumprimentar. A diretoria do condomínio aproveitou a brecha para anexar as multas anteriores e aplicar penalidades diárias pelo que chamaram de perturbação da harmonia coletiva. Eu estava sendo cercada por todos os lados por uma massa enfurecida que transformou minha exigência por decência em um suposto crime de perseguição. E a pior punhalada ainda estava reservada para acontecer dentro das 4 paredes da minha própria casa. A bomba atômica explodiu em uma terça-feira fatídica, quando Hugo estava em um jantar decisivo com investidores e diretores da sua empresa em um restaurante conceituado, ao tentar pagar a conta corporativa para fechar uma rodada de negócios crucial. Seu cartão de crédito de limite infinito foi sumariamente recusado na frente de todos os presentes. Ele tentou acessar as contas correntes e as aplicações de liquidez rápida pelo celular e descobriu que os saldos estavam praticamente zerados. A retirada massiva que fiz para pagar os honorários exorbitantes do escritório de advocacia havia drenado todo o nosso fluxo de caixa operacional. Hugo chegou em casa transtornado com o rosto desfigurado pela fúria, arremessando a pasta de couro sobre a mesa de centro da sala principal. Ao vasculhar os documentos para entender onde o dinheiro havia ido parar, ele encontrou a pilha de intimações judiciais, notificações de multas e os contratos advocatícios milionários que assinei. O colapso foi imediato, cuidoso e sem qualquer espaço para diálogo ou explicações sobre a importância da nossa honra. Ele começou a gritar de uma forma que os funcionários da casa e até os vizinhos puderam ouvir com clareza.
Ele me chamou de desequilibrada, narcisista patológica e afirmou com todas as letras que meu preconceito doentio havia destruído a segurança financeira da nossa família. Tentei argumentar que estava apenas protegendo o nome da nossa casa e que o investimento nos processos traria a paz de volta, mas ele simplesmente se recusou a ouvir. Hugo subiu para o quarto como um louco, arrancou suas roupas dos armários planejados, jogou tudo dentro de malas de viagem e desceu as escadas sem olhar uma única vez nos meus olhos. Ele bateu a porta da frente com tanta força que o lustre de cristal da entrada oscilou. Na mesma semana, recebi a notificação de que Hugo havia dado entrada em um processo de divórcio litigioso com pedido liminar de urgência. Ele solicitou e obteve o bloqueio judicial de todos os nossos bens remanescentes, alegando dilapidação irresponsável do patrimônio conjugal por minha parte. Para culminar na minha total desgraça, ele exigiu judicialmente a venda imediata da nossa mansão no residencial Eu Olimpo para liquidar as custas advocatícias acumuladas, pagar as multas do condomínio e cobrir as indenizações provisionadas da ação coletiva. Minha vida social foi sumariamente aniquilada de uma maneira que nunca imaginei ser possível para alguém da minha posição. Ninguém mais no condomínio dirige a palavra a mim. Quando saio para buscar a correspondência, os vizinhos mudam de calçada ou recolhem seus filhos como se eu fosse uma ameaça pública. Os funcionários do clube social me tratam com uma frieza cortante, cumprindo apenas o estritamente protocolar. Fui transformada em uma pária dentro do mesmo lugar que ajudei a valorizar com minha simples presença e bom gosto durante anos. A sensação de isolamento é uma tortura diária dentro daquela mansão imensa e silenciosa, onde agora ecoam apenas os meus próprios passos solitários. Olho para os cômodos vazios, para as paredes que decorei com tanta dedicação, e sinto uma revolta indescritível ao ver como tudo desmoronou tão rápido. O homem com quem compartilhei anos de vida preferiu fugir como um covarde diante do primeiro sinal de pressão social, jogando toda a responsabilidade das decisões sobre as minhas costas. Ele nunca teve a fibra moral necessária para sustentar o padrão de vida que fingia apreciar. Fui apunhalada pelas costas pelo meu próprio marido, que se acovardou diante de vizinhos vulgares e preferiu me destruir financeiramente a lutar pelo nosso lugar no topo. Ele se curvou à narrativa mentirosa de Natália e seus comparsas, validando o deboche de pessoas que não chegam aos nossos pés em termos de elegância. Minha dedicação à ordem foi punida com o desterro moral e a ruína patrimonial, enquanto a informalidade e a mediocridade continuam reinando absolutas na rua ao lado. É o triunfo da baixeza sobre quem nasceu para brilhar com distinção. Estou trancada dentro de casa, vendo os prazos processuais correrem enquanto meus novos defensores públicos tentam conter o estrago deixado pelo escritório anterior. A cada novo documento que chega pelo correio, sinto o cerco se fechar ainda mais contra a minha sanidade. Não tenho mais a quem recorrer, pois até as amizades que eu julgava sólidas desapareceram no primeiro sopro de escândalo financeiro. Restou-me apenas a amargura de assistir ao desmantelamento da minha vida enquanto aguardo o martelo do juiz selar o fim da minha história naquele condomínio. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: o marido dela fez certíssimo em pedir o divórcio e bloquear tudo antes que essa louca vendesse a casa na planta para pagar processo contra a criança. O cara trabalhando duro para manter o padrão e a mulher limpando a conta de investimentos para fazer birra por causa de suco de limão. Parabéns ao Hugo pela lucidez. Resposta da OP. Hugo provou ser um homem fraco, sem espinha dorsal e desprovido de qualquer estofo para sustentar o verdadeiro prestígio aristocrático. Ele me abandonou no primeiro combate como um covarde que prefere se rastejar diante da plebe a defender a integridade e a honra da sua própria esposa e do seu sobrenome. Usuário anônimo 2 diz: isso só pode ser uma história inventada, não é possível que alguém seja tão fora da realidade a ponto de perder uma mansão milionária. O casamento de anos e a própria estabilidade mental simplesmente porque não aguentou ver um garoto de 8 anos vendendo limonada na calçada. É o roteiro mais bizarro de autodestruição que já vi. Resposta da OP. A sua mente medíocre e acostumada com a lama da informalidade jamais terá capacidade intelectual para compreender a importância de defender princípios de ordem estética. A decadência deste mundo começou exatamente quando a desordem, o populismo barato e a grosseria passaram a ser protegidos pelas leis e celebrados por ignorantes como você. Atualização 4. Já se passaram 12 meses desde a última atualização e hoje escrevo estas linhas sentada em uma cadeira de fórmica barata, na sala minúscula de um apartamento alugado de 2 quartos em um bairro periférico desta cidade.
Não há mais portarias suntuosas com guardas armados, alamedas arborizadas com vigilância privada ou pisos de mármore refletindo lustres de cristal importados. Da minha janela atual, vejo apenas fios emaranhados nos postes de concreto, o asfalto remendado e o barulho incessante de ônibus velhos cortando a avenida a cada 5 minutos. A opulência e o isolamento dourado que definiram toda a minha existência simplesmente deixaram de existir. A mansão no residencial Eu Olimpo foi levada a leilão judicial em regime de urgência, sendo arrematada por um valor vergonhosamente abaixo da avaliação de mercado para quitar o mar de dívidas acumuladas. O dinheiro obtido serviu quase que exclusivamente para pagar as custas dos tribunais, os honorários abusivos dos advogados e as pesadas indenizações cíveis fixadas na ação coletiva por assédio moral e perseguição. O que sobrou foi dividido na partilha do divórcio litigioso, deixando-me com uma fração insignificante que mal garante meu sustento básico nos próximos meses. Hugo seguiu em frente com sua vida de forma implacável, transferindo seus negócios para outra filial no sul do país e blindando juridicamente qualquer centavo que ainda possuía. Ele trocou de número de telefone, instruiu seus advogados a não repassarem nenhuma mensagem minha e cortou qualquer forma de contato como se eu nunca tivesse existido. Fui completamente extirpada da vida dele, reduzida a um erro do passado que precisava ser esquecido para que seus negócios pudessem prosperar novamente. O homem que me acompanhava em jantares de gala agora finge que sequer sabe meu nome. Minha rotina atual se transformou em uma sucessão monótona e dolorosa de tarefas domésticas que antes eu delegava a uma equipe inteira de empregados uniformizados. Sou eu quem precisa limpar o chão de cerâmica comum, cozinhar em panelas simples e enfrentar a humilhação diária de contar moedas para pagar as contas de consumo básico. Aquele círculo social composto por socialites, herdeiros e damas da alta sociedade simplesmente evaporou no ar no instante em que o leilão da casa foi publicado nos editais do fórum. Nenhuma daquelas amigas que tomavam espumante comigo na varanda atende minhas ligações ou responde minhas mensagens. A queda de padrão foi tão violenta e rápida que muitas vezes acordo de madrugada sem entender onde estou, procurando a amplitude do meu antigo quarto principal. O silêncio aristocrático foi substituído pelos gritos de vizinhos na janela e pelo latido de cães vira-latas que circulam livremente pela rua sem calçada padronizada. Não há mais filtros sociais, não há mais exclusividade e não há qualquer barreira que me proteja da realidade crua que passei a vida inteira desprezando. Sou apenas mais uma moradora anônima em um prédio decadente sem elevador. O confronto mais amargo com a minha nova realidade aconteceu na semana passada, enquanto eu estava na fila de um supermercado comum perto de onde moro. Fui até o corredor central buscar um item básico e meus olhos bateram na seção de produtos artesanais e bebidas finas em destaque. Lá estavam, perfeitamente alinhadas em uma prateleira nobre de madeira escura, centenas de garrafas de vidro elegante daquela mesma limonada caseira. O rótulo agora trazia o selo de distribuição nacional e uma foto estilizada de Gonzalo, estampando a consolidação de uma marca milionária que conquistou o mercado gourmet do país inteiro. Descobri pela imprensa de negócios que a empresa familiar de Natália se tornou um case de sucesso estrondoso, gerando riqueza real e contratos gigantescos com redes de hotéis e empórios de luxo. A família que eu tentei expulsar da calçada por considerá-los inferiores e vulgares agora desfruta de uma prosperidade sólida, construída exatamente em cima da iniciativa que chamei de mendicância. Enquanto eles viajam pelo mundo expandindo seu império comercial, eu vivo confinada em 60 metros quadrados, sustentando-me com a sobra de uma liquidação judicial desastrosa. Estar aqui, cercada por paredes sem acabamento e privada de qualquer ilusão de nobreza, quebrou algo profundo e doentio dentro de mim. Fui forçada a olhar para trás e encarar a verdade nua e crua que minha vaidade sempre se recusou a admitir. Minha obsessão doentia por normas urbanísticas. Meu horror à espontaneidade e a fúria com que perseguia aquela criança de 8 anos nunca tiveram nenhuma relação com a proteção da estética ou do valor da vizinhança. Era apenas a minha própria soberba desmedida disfarçada de elegância, uma carência patética de me sentir superior humilhando quem eu julgava estar abaixo de mim. Passei a vida inteira acreditando que possuía uma distinção quase divina, usando objetos caros, mármores e regras burocráticas como armas para esmagar os outros e mascarar o vazio absoluto do meu próprio caráter. No fim das contas, a polícia, a justiça e as normas do condomínio funcionaram exatamente como instrumentos da minha própria destruição. O veneno que preparei para aniquilar uma família trabalhadora transbordou e escorreu diretamente pela minha garganta, tirando meu casamento, minha fortuna, minha casa e meu respeito próprio.
Hoje compreendo com uma amargura que nenhuma lágrima consegue lavar, que o verdadeiro lixo nunca esteve naqueles caixotes de madeira ou naquela placa de papelão ondulado na calçada. O lixo sempre esteve dentro da minha mente mesquinha, na minha arrogância cega que preferiu dinamitar a própria vida a aceitar que a dignidade humana não se mede pelo metro quadrado onde se mora. Restou-me apenas o peso esmagador da minha derrota, sentada no escuro deste apartamento alugado, completamente falida, repudiada por todos e condenada a viver com a certeza de que cavei meu próprio abismo por pura e simples podridão de vaidade.